Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E conforme prometido, hoje eu quero contar um pouquinho para vocês como foi a minha preparação no primeiro concurso que eu passei. Vamos lá? O primeiro concurso que eu passei para minha área foi da Prefeitura de Matozinhos. Fica na região metropolitana de BH, a mais ou menos uns 30 quilômetros. Eu passei nesse concurso quando eu ainda estava na faculdade, então eu tinha uma jornada bem intensa. Eu trabalhava o dia todo, eu trabalhava na época de 8 às 17 ou de 8 às 18, não sei, e aí acho que é de 8 às 17. 8 às 18, lembrei. Então eu trabalhava de 8 às 18. Aí eu saía do trabalho, né, no centro de BH e ia pra faculdade. Pra quem é de BH vai conseguir se localizar, era na UniBH, ali no Lagoinha. Hoje nem tem essa faculdade lá mais, eles já estão em outro lugar. Eu saía do trabalho, ia lá para a faculdade, a aula começava às 19 e terminava mais ou menos umas 10 e pouquinha, 10 e meia às vezes, e aí eu tinha que ir embora para casa. E assim, uma rotina muito puxada e de fato eu não conseguia estudar muito durante esse processo, né? Porque não tinha tempo, era mais no final de semana. Eu fiquei um período curtinho tentando fazer esse estudo no final de semana, e aí depois eu saí dessa empresa e fui fazer estágio. E aí eu fazia estágio em Ribeirão das Neves. Então, para quem é de Minas vai conseguir se localizar. Aí eu fazia lá em Ribeirão das Neves o estágio. Eu acho que era até 2 horas, de 8 às 2. E aí eu já saía do estágio e ia direto para a faculdade. Como começava às 19 horas lá na faculdade, eu tinha um tempinho para conseguir me organizar. Eu chegava 3h30, mais ou menos ali, 3h40, no máximo 4 horas, e eu conseguia estudar um pouquinho antes da aula. E foi isso que eu fiz. Eu me organizei para conseguir estudar dentro do que era possível na minha rotina. O fato de eu estar na faculdade e ter conteúdos frescos na cabeça, logicamente me ajudou. Então isso para mim foi um ponto positivo, mas isso só do conhecimento específico. Das outras matérias eu tinha que estudar. Eu fui me organizando como deu. Em alguns momentos eu tinha algum tempinho livre, quando eu estava no atendimento lá no estágio, então eu conseguia fazer também um processo de estudo sempre que era possível. Além disso, nesse tempinho antes da faculdade começar e aos finais de semana. Então eu organizei o meu planejamento de uma forma que eu conseguisse ver aquilo que para mim era novo, ou seja, aquilo que eu não tinha contato, que eu não tinha dimensão. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia que não daria para ver tudo. Era o meu primeiro contato com o edital de nível superior para minha área. Então eu montei um planejamento que fosse real, elencando primeiramente as prioridades, e é por isso que eu sempre digo para vocês que quem tem pouco tempo tem que elencar as prioridades sim, e a partir daí eu comecei a fazer o processo de estudos, lendo ali quais eram as leis, vendo ali os artigos, então eu fui tentando me organizar como deu. Nessa época, eu ainda não tinha tanta dimensão sobre essa questão do mundo dos concursos muito ampla, então eu fazia por meio de provas antigas. Eu pegava provas antigas da banca e que inclusive era a FUMARC, e aí eu ia fazendo algumas provas antigas para ver como que a banca cobrava. Eu ainda não tinha dimensão que tinha aplicativo de questões, eu ainda não tinha essa dimensão do todo que eu fui descobrir depois que eu entrei nesse concurso e fui estudar para os outros. Mas de toda forma, eu achei interessante trazer essa experiência para vocês inicial, porque muitas vezes a gente começa totalmente perdido, sem norte. A gente começa, a gente não sabe o que tem que fazer, o que tem que estudar, e eu fui ali tentando, né, tateando e fui descobrindo. Então eu sempre fazia anotação, eu já tinha esse costume, eu fazia questões por provas antigas. Depois eu descobri que existia um meio mais eficiente de fazer questões do que por provas antigas, que era por aplicativo de questões. Depois eu entendi que o número de questões tinha que ser muito mais alto do que eu fazia, mas naquele momento foi o que deu pra mim. Então eu fiz a preparação do jeito que deu. Eu não venci o edital,
Eu sempre gosto de falar isso e eu sempre falo isso com os meus mentorandos. Muita gente tem isso na cabeça, que a gente tem que passar por todo edital e que a gente tem que fechar todo edital para ser aprovado em concurso público. E não é bem assim. Eu sempre disse isso. Eu nunca fechei nenhum edital. Por que eu sempre digo isso? Para entender que às vezes a gente idealiza demais e na verdade não é bem assim que acontece na prática. Principalmente para quem tem pouco tempo, que sempre foi o meu caso. Então eu sempre fiz o que era possível. Sempre desejei fechar todo um edital, mas nem sempre isso é possível. E quando não é, a gente tem que entender o que é possível e fazer dentro dessa possibilidade. Então eu organizei ali o que era prioridade, lembrando que eu estabeleci prioridade a partir do que eu não tinha conhecimento. Tem duas formas de você estabelecer prioridade. Ou você estabelece pelas matérias, pelos tópicos que você não tem conhecimento nenhum, ou você estabelece prioridade por aquilo que mais cai em prova. Nessa época, lá em 2016, eu não sabia disso. Como eu não sabia disso, eu fiz as prioridades daquilo que eu não tinha conhecimento ou que eu nunca tinha estudado. E daqueles tópicos que às vezes eu tinha até estudado na faculdade, mas de uma forma ainda muito incipiente, de uma forma muito por cima, e foi assim que eu fui fazer essa prova. Eu fiz essa prova em 2016 e aí eu ainda estava nesse processo de faculdade e, para minha surpresa muito positiva, eu passei em segundo lugar. Então foi uma excelente colocação, né? Eram só 2 vagas, eu passei em segundo lugar. Eu fui fazer essa prova, né? E aí eu gostaria só de compartilhar um pouco disso com vocês. Quando eu fui fazer a prova, assim, eu fiz a inscrição, tá? Fiz a inscrição, procurei lá no Google Maps, vi onde que era, beleza, fiz a inscrição. Gente, no dia que eu fui fazer prova, né, um dia antes ou 2 dias, não sei, eu fui ver, né, como que fazia para chegar nessa cidade. Aí eu me assustei. Eu fiquei horrorizada, porque era muito longe. Só aí que eu tive a dimensão de onde era. Aí eu vi que era muito longe, eu vi que tinha um ônibus só, eu vi que o ônibus não era nem de hora em hora, era mais espaçado do que de hora em hora. E eu falei, meu Deus, o que eu tô arrumando da minha vida, indo pra uma cidade que eu não conheço nada, não conheço ninguém, que é longe, que quase não tem ônibus. Pois é, foi isso que aconteceu. Peguei, me organizei e fui. Se eu tivesse perdido aquele ônibus, não tinha como mais. No ônibus era todo mundo que ia fazer o concurso, todo mundo perdido, perguntando ao motorista, para aqui, para ali, aquela escola. E o pessoal foi descendo e, para minha sorte, eu fiquei na escola do centro. Inclusive uma escola que depois eu passava todos os dias quando eu ia trabalhar. Eu entrei para a sala, fui fazer a prova e eu sempre tive muita tranquilidade. Isso para mim é um fator muito positivo meu. Eu não fico nervosa fazendo prova. Então eu fui muito tranquila, fui fazendo a prova, observei o movimento, né? Muita gente antiga, muita gente que já trabalhava na área e eu ali novinha, não tinha nem trabalhado na área ainda estava formando, não tinha experiência e mesmo assim, com a cara e com a coragem eu fui. E que bom que nesse momento em que eu vi pessoas mais experientes, mais maduras, pessoas que inclusive conversando, né, deu para entender que já trabalhavam na prefeitura, mesmo assim eu não me diminuí. E às vezes a gente tem isso, né? A gente vê assim, nossa, mas o outro tá tão melhor que eu. Nossa, mas o outro tem tanta experiência mais que eu. Nossa, mas o outro já trabalha aqui. Se eu tivesse achado que o concurso era de carta marcada, que era só para ganhar dinheiro, que era só, que na verdade eles estavam fazendo para inglês ver que já tinham as pessoas certas, eu não tinha nem feito. E eu, forasteira, sem nem terminar a faculdade, fui lá e passei em segundo lugar. Então, além de eu ter acreditado em mim, eu acreditei no processo do concurso público, que muita gente não acredita, principalmente por ser cidade do interior. Depois, quando eu entrei, eu descobri que todas as pessoas que moravam lá, que eram da minha área, fizeram o concurso e não conseguiram ser tão bem colocadas. E eu consegui. E isso diz da lisura do processo. Então, que bom que eu acreditei no processo. Que bom que eu acreditei em mim. Que bom que naquela hora que eu ouvi as outras pessoas conversando, que já tinham mais experiência, eu não me deixei abater. Continuei convicta ali que eu ia fazer uma excelente prova. E foi isso que aconteceu.
A pessoa que ficou em primeiro lugar também não era dali. E isso mostra que o processo realmente correu super bem. E isso pra mim foi muito importante. Então eu fiz a prova, depois eu comecei a passar muito mal, muito mal. Eu achei que eu tava com dengue. Foi um negócio horrível. No final eu tava escorada assim, eu sentei na janela, eu fiquei escorada assim, ó, tentando fazer a prova. Eu falei, meu Deus, eu vou embora, porque eu não dou conta mais. Eu preciso ir embora, eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. E tinha questão ainda pra fazer. Eu lembro, gente, porque isso de fato me marcou. Foi um processo muito dolorido terminar a prova, porque eu tava com muita dor no corpo e dor de cabeça. Quando eu saí, entreguei a prova, falei, graças a Deus eu vou embora. Aí eu dirigi pro ponto de ônibus, que era bem em frente, era na praça. E aí eu fiquei sentada ali no ponto de ônibus, e nada do ônibus, nada do ônibus, nada do ônibus. Aí eu resolvi olhar no celular e eu vi que ia demorar demais. Por quê? O bendito do ônibus não é nem de hora em hora. No final deu tempo de todo mundo que tava dentro ainda da escola sair para depois esse ônibus chegar. Mas enfim, deu certo, o ônibus chegou, eu fui embora, fiquei depois prostrada e depois eu tive esse resultado tão positivo, que era do segundo lugar. E foi tão legal esse processo, como eu disse para vocês, eu ainda não era formada. E por não ser formada, de repente as coisas foram acontecendo, o concurso homologou e eles chamaram o primeiro lugar. Quando eles chamaram o primeiro lugar, eu fiquei desesperada, porque eles chamaram a moça que passou em primeiro lugar em novembro de 2016. E eu fiquei desesperada, porque se ela fosse desistir da vaga, seria eu. E eu não queria que fosse eu, porque eu não tinha formado ainda. E como eu sou assistente social, e é uma profissão regulamentada, depois que eu formasse, eu tinha que colar grau, eu tinha que pegar esse documento da colação de grau, levar no conselho profissional, fazer a inscrição e esperar a emissão do número do registro, porque isso era condição para eu poder entrar. E eu falei, gente, não vai dar tempo. Eu tentei achar ela de tudo quanto é jeito, porque eu falei, eu vou entrar em contato com essa moça e se ela não for assumir, eu vou pedir ela, por favor, pede prorrogação de prazo para dar tempo de eu formar. E aí acabou que eu não consegui falar com ela, achei ela na rede social, porque eu tenho um tino investigativo fantástico, eu sou como se fosse detetive, eu sempre acho todos os concorrentes na rede social. E aí eu achei ela, mas não consegui falar com ela. Eu falei, gente, vida que segue. De repente me convocam, eles me convocaram, se eu não me engano, no final de novembro. Acho que no final de novembro, eu acho que foi final de novembro mesmo. Porque quando eles me convocaram, eu não tinha apresentado o TCC ainda. E o meu TCC estava marcado para ser apresentado, eu acho que na segunda semana de dezembro. E aí não tinha como, porque eu tinha todos os trâmites para fazer. Conversei com o meu grupo, né? O TCC era em grupo. Conversei com o meu grupo, o grupo entendeu, a gente teve que correr para finalizar e eu conversei com a coordenadora do curso, expliquei toda a situação e pedi para ela adiantar. A gente apresentou o TCC, se eu não me engano, dia 2 ou 3 de dezembro. Foi bem no inicinho de dezembro, porque assim que a gente apresentou, ela pediu para todos os professores resolverem a questão da minha nota, lançar no sistema e eu colei grau separado. Eu colei grau numa salinha lá eu acho que é Uni Guajajaras, Uni Aimorés, não sei, lá no Barro Preto. Eu fui lá, só eu, a coordenadora e uma outra pessoa da faculdade, só para assinar um documento lá. Foi uma colação de grau, como se fosse, tinha um nome, agora eu não lembro, mas uma colação de grau própria. A colação de grau da turma ia ser só em março de 2017, que é aquela com toda a pompa, né, com a vestimenta, as fotos. Não, colei grau antecipado. E aí, com a documentação, já fui lá no conselho para poder fazer o registro. Então, isso foi tudo super corrido. Eu tive que pedir prorrogação, pedir 30 dias de prorrogação de posse para dar tempo de resolver tudo.
deu super certo e eu tomei posse no dia 17 de janeiro de 2017, que pra mim foi uma alegria. Lógico que depois tive vários perrengues, né, porque era muito longe e afins, mas pra mim foi assim uma experiência maravilhosa ter dado tudo certo. Então eu saí da faculdade já empossada num concurso público. Eu tinha praticamente acabado de fazer 21 anos, eu não tinha um mês que eu tinha feito 21 anos e com 21 anos eu tava concursada. E isso foi muito legal, foi um processo muito bacana. E aí, né, eu fiquei lá em Matosinhos 3 anos e 10 meses. Durante esse período eu fiz vários e vários concursos. Foi aí que no ano de 2019 eu consegui 3 aprovações e fui fazendo concurso e as coisas foram dando certo. E aí depois eu saí de lá para ir para a prefeitura de Contagem, que foi um outro concurso muito louco que eu fiz, e esse eu fiz com a minha bagagem e com o Atlas de Contagem, que eu tentei ler e eu li até a metade para 5 questões lá de Contagem e deu certo também. Eu fiquei na tampa da beirada, mas eu passei. Outro município também que eu só descobri o quão longe era depois que eu assumi. Por isso que eu sempre digo, pessoal, é importante avaliar a distância. Eu sempre avalio a distância pelo Google Maps. Vai lá de ônibus pra você ver. É outra lógica. Mas deu tudo certo também. Fiquei quase 3 anos em Contagem, fiquei 2 anos e 10 meses e agora eu tô aqui no Amazonas. E foi muito legal. E quando, só pra fechar a história, viu? Tá acabando. Quando o TJ Amazonas me chamou e eu ainda tava de férias em Contagem, eu já tinha falado com a minha chefe e tal, e aí eu deixei as férias acabarem, fui lá e pedi exoneração. Eu sabia que eu estava vindo pro Amazonas. Antes de vir, eu fiz questão de voltar às minhas origens, porque eu tenho isso muito comigo. Em Matosinhos foi onde tudo começou. Foi lá que eu aprendi a ser assistente social. Foi lá que eu peguei gosto pela coisa e não tinha como não ir naquela cidade para retribuir, para agradecer. E foi isso que eu fiz. Aí eu vou pedir pro meu editor mostrar para vocês. E aí foi muito legal, porque eu fui fazendo o mesmo caminho que eu fiz de ônibus quando eu fui fazer a prova. E aí me veio coisa demais na mente. O mesmo morro que eu desci e o pessoal perguntando onde que era a escola, E aí eu já comecei a lembrar disso tudo que passou quando eu fui fazer a prova, de todos os perrengues que eu passei indo todos os dias durante esses 3 anos para Matosinhos. Acabou que depois, no final, eu fiquei até morando lá, comecei a morar lá, mas eu fiquei um bom tempo indo e voltando todo dia. E aí, nesse descer nostálgico, eu comecei a lembrar disso tudo. E aí falei, gente, eu vou fazer um vídeo, porque depois eu preciso contar para os meninos isso que eu passei, porque eu acho que é muito importante. E é uma cidade em que eu tenho muita gratidão. Muita gratidão mesmo, por tudo que aconteceu, por tudo que eu pude construir ali, mesmo com os pesares, as dificuldades, o salário pouco, a falta de benefícios, mesmo assim, eu cresci muito ali e eu sou muito grata. Então depois, quando eu cheguei lá na praça, tirei uma foto da igreja. Coloca aí, editor, a foto da igreja linda, que é de Nosso Senhor do Bom Jesus. E inclusive essa igreja para mim é muito especial, porque em muitos momentos eu chegava em Matosinhos, eu pegava o serviço 8, eu chegava às 7h10, 7h15 e eu sentava lá no fundo da igreja para estudar para outro concurso. Então são coisas que marcam a gente para sempre. Eu vou sempre muito grata a essa cidade por ter me acolhido, por ter pago as minhas contas por muitos momentos e pelas amizades que eu construí. E aí depois eu fui lá, vi o pessoal, né, da época que eu trabalhava, e para mim foi muito bom. Lembranças muito boas. Então, muito obrigada, Matosinhos. Muito obrigada por ter me acolhido. E aí, pessoal, eu fecho esse vídeo para dizer para vocês que mesmo quando a gente começa lá naquele concurso que não paga tão bem, mesmo assim a gente tem que ser muito grato por tudo que a gente constrói. E a gente tem que entender que sempre fará parte da nossa história. E que naquele pequeno degrau que você sobe, você pode continuar subindo, até chegar onde você quer. Ali era um concurso escada que me solidificou. E hoje eu posso dizer que estou num concurso dos sonhos. Meu concurso dos sonhos? Ainda não.
mas um concurso dos sonhos de muita gente. E hoje eu posso estar realizada e ser muito grata por tudo que eu passei. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Eu espero que você tenha gostado. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Em breve vou trazer para vocês mais informações e vou contar sobre a minha posse no TJM.